Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Venture Fellows Podcast. Adoro falar isso. Já estamos no nosso terceiro episódio aqui da segunda temporada. De novo, acompanhado de gente muito boa, mas eu vou deixar a palavra aqui para a Priscila para dar o spoiler dela. Isso aí, pessoal, é um prazer estar aqui novamente nesse podcast, trazendo mais uma conversa muito inspiradora, né, para todo mundo que acompanha a gente, quem empreende, quem trabalha em startups, executivos, investidores. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né, Milton? É isso aí, Thiago Balieiro. Minha pronúncia hoje não está muito boa, viu, cara? Acho que eu tô pegando só a gripe, viu, Thiago? Mas vamos lá, antes de a gente começar aqui, só um recadinho especial. Não deixem de seguir a Venture People no YouTube, no Spotify, nos streamings que você escuta suas músicas, seus podcasts, e a mesma coisa do YouTube. Compartilhe, comente, que isso vai ajudar a gente a fazer o spread the word, né? Compartilhar a palavra do empreendedorismo, que é o motivo de a gente estar aqui, né? Então, se você não sabe, eu e a Priscila, a gente lidera a operação da Venture People, uma consultoria de executive search focada em startups, empresas de alto crescimento. Precisando de ajuda, é só mandar uma mensagem ou marcar uma reunião comigo, com a Pri aqui no link embaixo do YouTube, que vocês vão ver aí rapidinho. Tiago Balieiro, o cara que é VP de People e Performance de uma das maiores bets aí da América Latina. Você me corrija se eu estiver errado, tá, Tiago? Seja bem-vindo. Se você puder compartilhar com a gente quem é o Tiago Balieiro na fila do pão, ou no Largo da Batata, ou na Faria Lima, como você preferir. Muito bem, muito obrigado por terem aceitado o meu autoconvite, né? Porque eu falei para mim, não fui convidado, eu que me convidei. Eu gosto tanto, eu acompanho tanto o conteúdo do Milton, que quando eu soube da ideia, eu falei, por favor, me chama, eu nunca te pedi nada. Então, muito obrigado por ter aceitado. Eu gosto muito de conversar com gente maravilhosa e eu adorei que vocês toparam. O meu autoconvite foi aceito e estamos aqui. Na fila do pão, na verdade, eu sou uma pessoa que eu não vou pra fila do pão, eu vou pra fila do açaí. Eu sou paraense de nascimento, nasci em Belém do Pará, meus pais mudaram para Macapá, então eu sou geralmente o primeira pessoa que pisou no estado do Amapá que a gente conhece, né, do lado de cá. Então, a boa parte dos meus colegas, eu sou sempre o primeiro amapaense barra paraense que tô no jogo. Moro em São Paulo há 15 anos, e estou, né, sou profissional de recursos humanos a vida inteira, é só o que eu sei fazer de legal. E estou agora como vice-presidente de People e Performance para as Américas, de um grupo de apostas. Uma das, né, de algumas bets. Eu atuo para o Brasil, para os Estados Unidos e alguns outros países da região. Mas essa é a parte mais legal, né? A parte mais controversa do papo, então, até aqui. Mas é isso, eu tô na fila do açaí, tá, gente? Eu não tô na fila do pão, não. Eu gosto de açaí com peixe. Açaí zero, por favor, que eu tô de dieta, hein? Fica tranquilo, Açaí, açaí do Pará não tem açúcar. Faz bem, é dá coisa energia, boa. antioxidante, né, maravilhoso. Açaí do Pará não tem açúcar. Isso aí, Thiago, você tem uma super experiência aí na criação, na implementação e na melhoria de processos, né, modelos, programas e ambientes de negócios que são super dinâmicos e complexos, né, incluindo aí as startups. E antes da gente, né, falar sobre tudo isso que você tem aí de bagagem, a gente queria mergulhar mais na sua trajetória, né, você compartilhou que está há muito tempo trabalhando com RH. O que que te levou a trabalhar com isso? Acho que são mais de 15 anos, né, que você já disse pra gente que você está nessa área, né? Eu comecei aos 6, tá? A trabalhar com RH. Vamos rir. Brincando, só pra fazer a conta aí desses 15. Mas é isso, já tem mais de 15 anos. E foi uma sorte muito grande que eu tenha encontrado o RH, né, e que o RH tenha me encontrado. Quando eu fui fazer faculdade, eu estava naquelas, eu não queria ser médico e nem advogado, que era tudo que a minha mãe queria que eu fosse, e eu não sabia o que fazer. Aí alguém me falou, lugar de quem não sabe o que fazer é estudando administração. Hoje eu achei a gente vê essa frase meio preconceituosa, tá, mas pra mim foi a melhor coisa que eu podia ter feito naquela situação em que eu estava. Eu de fato não sabia o que fazer, e fui fazer administração numas de, daqui eu faço qualquer coisa, né. Administrador, depois eu posso administrar o que eu quiser. E no meu segundo ano de faculdade, eu conheci uma professora, que se chama Sheila Trícia, e eu falo dela por onde eu vou, porque foi assim, se não fosse a Sheila, talvez eu não tivesse encontrado o RH tão cedo. E eu estava no segundo ano de faculdade quando ela me convidou para trabalhar na incubadora de empresas do Sebrae Amapá, na área de treinamento e desenvolvimento.
E aí foi quando eu conheci a área de educação corporativa, foi aí que eu conheci o coaching, a programação neurolinguística e toda essa história. Assim, me apaixonei. Então foi amor à primeira vista mesmo. Eu sempre fui falante e tal. E ali, naquele contexto, eu tive a sorte, mais uma vez, de aprender educação corporativa, não no contexto só sala de aula e metodologias de educação, de treinamento e tal. Eu comecei a aprender educação corporativa com aquelas pessoas que chegavam na mesa do Sebrae e diziam: "Eu quero abrir um negócio". E aí você perguntava: "De quê?". A pessoa falava: "Não sei". E desse não sei, os consultores, eu não sei o quanto vocês conhecem do Sebrae, eu sou louco considerado pelo Sebrae e eu serei um defensor da bandeira do Sebrae enquanto eu respirar. É isso, aquelas pessoas chegavam no Sebrae numa de: "Quero abrir uma marcenaria, quero abrir um restaurante, quero abrir uma coisa que eu nem sei, eu ganhei um dinheiro", isso eu vi 200 vezes, 500 vezes no período em que eu passei no Sebrae. A pessoa ganhava uma grana, seja do fundo de garantia, saía do trabalho, alguma coisa, pegava um dinheiro, que qualquer que fosse, chegava no Sebrae e dizia: "Quero fazer alguma coisa com esse dinheiro, quero empreender". E o Sebrae oferece ainda, naquela época já era maravilhoso, hoje mais ainda, 20 anos depois. Então, assim, o primor do conteúdo é um negócio fora da casinha. Então eu tive acesso, naquele momento da faculdade, que eu era uma criança, basicamente, né, uma criança mesmo, a fina flor do conteúdo, do ponto de vista de metodologias de educação, com a fina flor do conteúdo do planejamento de negócios, num mar onde não é o cara que, e aqui, guardadas as devidas proporções, por favor, não me cancelem, mas não é a gente estudando na Fundação Getúlio Vargas, com aquela, né, e aí vamos fazer uma garage startups. É o brother, meu amigo, que tá ali e pegou a grana que tinha e falava assim: "Eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui". Ou então o nosso querido amigo ou a nossa querida amiga que fala assim: "Eu vou abrir uma loja de roupa, porque eu preciso pagar tal coisa", ou então: "Eu abri a loja, vai dar tudo errado, me ajuda", né. Então num contexto muito menos fancy, né. É aquela startup digamos, aquela startup raiz que nunca ouviu falar de venture capital, você nunca ouviu falar de acelerações e não sei o quê, e aí eu olhei para aquilo tudo e falei: "Aqui, é por aqui que eu vou". Então esse foi aí que eu cheguei na área de recursos humanos, e essa experiência me fez um profissional muito rebelde, de RH à medida em que eu fui crescendo, né. E eu entendi também muito cedo que para o que eu queria viver, né, para viver daquilo, a Amapá me limitaria, que aí eu tô falando também de um estado que tem menos gente, mais afastado e tal. Então eu organizei, planejei que eu viesse para São Paulo fazer pós-graduação, e aqui eu cheguei há 14 anos atrás, completos agora em janeiro. Cuia e a grana do, né, uma grana que eu tinha, que eu paguei uma pós-graduação no Mackenzie e fui. E assim segui. Então eu trabalhei em São Paulo já, eu trabalhei com educação corporativa, né, eu fui de treinamento, pão, e fui crescendo, me tornei BP, me tornei executivo líder de RH e até me tornar executivo. Mas eu amo a experiência do Sebrae e eu vou ser pra sempre grato a essa experiência, e já fiz alguns trabalhos depois com o Sebrae, já voltei lá e tal, e eu guardo um carinho muito grande, porque hoje eu me considero um profissional de RH muito conectado, muito orientado para negócio. É por isso que eu e a turma da startup nos damos bem, é por isso que eu e a turma de business, a gente se dá muito bem, né. Porque eu encaro o RH como business. Para mim não tem como a gente fazer uma empresa de sucesso sem que as pessoas estejam alinhadas. Eu não preciso necessariamente fazer um programa de avaliação de talentos com certos métodos e tal. Mas eu preciso que as pessoas estejam bem avaliadas, elas saibam para onde elas estão indo, que elas tenham conexão com o negócio. E, para mim, essa é a grande parada da área de recursos humanos. Eu aprendi no Sebrae e levarei para a vida de que sem gente não existem negócios, e de que sem negócio bem feito, ele só se conecta com as pessoas que o farão bem feito se a gente tem uma área de RH bacana. Então, eu aprendi ali que gente é o habilitador de negócios de sucesso. E desde então, quase como se eu fosse vocês não são do tempo do Digimon, né, que vocês são muito jovens. Mas assim, é quase como se eu fosse evoluindo
aquela experiência do Sebrae de juntar gente que quer fazer negócios acontecerem com times e com outros desafios e etcétera. Então, é basicamente a experiência do Sebrae que foi se replicando ao longo dos anos. E assim eu passei pelo mercado financeiro, assim eu passei pelo mercado de serviços, pela indústria, e hoje vim parar há 5 anos atrás, vim parar numa operação brasileira, a princípio, e agora para a região das Américas, de uma empresa de apostas, de uma casa de apostas. Incrível, Novamente. Ou seja, incrível. você gosta de uma pimentinha, né, Thiago? Eu tava olhando aqui por onde você passou. Eu vi que você passou pela Empíricos 2016 a 2019. Você pegou o timing creme de la creme da Empíricos, né? Tava pegando o Todas as fluxo. tretas possíveis. Todas as tretas possíveis. Trabalhei lá com o Thiago Vera, que é uma referência importante pra minha carreira, um cara brilhante, e com toda a turma lá também, né? Felipe Miranda, Rodolfo, a turma toda. E sim, peguei do fim do Brasil à Betina. Da era fim do Brasil à era Betina. O combo maravilhoso para quem quer trabalhar com RH. Eu consigo imaginar a dificuldade que deve ter sido para você atrair gente no meio do contexto do fim do Brasil, que você tem uma empresa do mercado financeiro que normalmente é alinhado com ideais mais liberais, está muito ligado ao conservadorismo, à direita, né? Então, imagino que deva ter mexido muito com os ânimos das pessoas ao longo daquela época, e também na própria Betina com aquela com propaganda famosa lá de como ela fez R$ 1 milhão, né? Você quer compartilhar com a gente como que foi segurar essa bronca nesses dois episódios, né? Porque eu fico imaginando, meu, como que deve ter sido a vida dentro da Empíricos, o que aconteceu e quais foram os aprendizados dessa experiência? Então, eu entrei um pouco depois do fim do Brasil, mas isso ainda reverberava muito forte. A Empíricos talvez tenha se consolidado como essa empresa outlier naquele momento. Cara, nunca aquele clichê da minha mãe foi tão verdade, né? Para todo pé cansado tem um sapato velho. E a Empíricos é uma empresa que, para além das polêmicas, e que nem foram tantas assim, né? A galera dá uma exagerada, mas para além das polêmicas, é uma empresa, ainda hoje, pelo que eu acompanho, eu falo com o Thiago algumas vezes, a Carol, tem uma turma, né, amigos que ficaram lá. É uma empresa que admira muito a alta performance e que reconhece muito a alta performance. Então, as polêmicas elas são consequência de um modelo de negócio que tem essa característica de ser propaganda, né? A coisa da propaganda B2C mesmo na internet. E aquele modelo que naquela época era muito novo no Brasil. Hoje é muito. Tem 200 agências, né? Eu estou fazendo o lançamento de um produto digital meu, que é um negócio que eu estou fazendo com o maior cuidado, o maior carinho. E hoje tem uma agência que ajuda, que tá do lado e que a gente treta, e que eu digo que não tá bom, porque eu quero fazer com o maior primor. Naquela época não havia isso, né, a Empíricos era muito era não, ela ainda é, vai ser sempre, uma empresa muito pioneira neste sentido. Isso posto, nós que quem estava lá dentro conseguia enxergar de maneira muito fácil essa coisa de pioneirismo, preço a alta performance, quase obsessão pela qualidade das coisas. Se você for olhar, e aí cara, eu desafio qualquer um, ache um conteúdo da Empíricos que seja menos do que maravilhoso. Não tem. Você pode não concordar com a metodologia de análise da galera lá, você pode ter outros fundamentos. Isso, beleza, tá tudo bem, mas esse é um debate de altíssimo padrão, né? A gente já tá falando de um outro nível. Você vai olhar o conteúdo que sai ali, meu amigo, você não tem como, a coisa é muito bem feita, a análise é muito vai ver a performance da carteira que eles recomendam, então. Então, assim, a gente sentia, mas a gente meio que olhava e falava: tá tudo bem, faz parte e tals. Porque lá dentro de casa a gente estava muito preocupado em fazer a coisa ser incrível, em trazer gente muito boa e gente que observava toda essa história e entendia exatamente o que estava por trás, né? Ninguém é criança. O buzz que foi gerado por todas essas campanhas, por todas essas, entre aspas, polêmicas, eles foram é, positivos para a empresa de uma maneira geral, porque ela também queria intencionalmente se posicionar como outlier. E eu achava o máximo, porque eu sou uma pessoa, eh,
E sempre foi assim, tá? Eu ganhei um vinil da Rita Lee com 5 anos de idade, porque eu fiquei louco pela capa e a minha enchi o saco da minha mãe pra comprar. Eu tenho tudo da Rita Lee, eu acho ela demais. No sentido de a gente se identifica do tá todo mundo indo pra lá, então espera lá que eu tô indo pra lá. Se vai todo mundo pra direita, eu quero ir pra esquerda. Se vai todo mundo pra direita, eu me considero esse cara, assim, do tipo de: "Ah, tá todo mundo falando que a moda agora é saúde mental, então eu quero falar de saúde mental, mas eu vou falar de um outro jeito que ninguém tá falando". Então essa rebeldia encontrou muito lugar ali na Empíricos, porque eh, tinha essa rebeldia, essa vontade de revolucionar, e a gente era meio idealista mesmo, e aí eu fui muito picado por esse bichinho, falei: "Yes, a gente não quer mais o banco dominando as recomendações de investimento, abaixo, e vamos lá e não quero mais", tá. Mas na contrapartida, o que a gente oferecia, né, os nossos produtos dos mais baratos aos mais caros, o nível de qualidade, e aí eu falo isso não só porque consumia muito conteúdo, mas porque estava à frente da contratação da galera, porque estava, olhando para o desenvolvimento de talentos daquelas pessoas, e eu sou da época do Max Bon, por exemplo, que era um analista, Luciana Seabra. É uma galera, assim, eu falo com a Luciana ainda hoje, né, e eu digo pra ela: "Eu não tenho nem roupa pra me dirigir a palavra à vossa magnamiquidade", assim, que ela é demais, gente que é, revolucionou as suas áreas de atuação. Era nesse nível de qualidade que a gente tinha. Então, no caso do Fim do Brasil, de novo, ele ainda reverberava muito lá e a gente achava que era isso mesmo, e a gente tinha que ir entregar essas verdades. Claro que tem consequências tudo isso, né, então a gente, ouvia pessoas falando coisas muito ruins a respeito do mer da empresa. Teve uma coisa de fake news, de mentiras inventadas a respeito das pessoas que trabalhavam ali. O Felipe sofreu alguns ataques, o Rodolfo também, aquela coisa das pessoas inventarem que o Felipe tinha ganhado não sei quanto, assim, umas loucuras que rolaram e que também graças a eles, que são pessoas muito sóbrias nesse sentido, a gente foi lidando com isso da melhor maneira possível. Mas eu te diria que todas essas consequências, elas estavam meio que na conta da gente, estar tão imbuído nesse espírito de fazer revolução mesmo, assim, revolução com sofisticação, sabe, uma revolução chique e de altíssimo padrão de qualidade. Então, eu encontrava talentos? Encontrava, a galera que estava nessa mesma pegada, entendeu? Os rebeldes do mundo se uniram ali naquele tempo, e foi muito legal, assim, eu, por exemplo, adorei. No caso da Betina, pessoalmente, ali eu acho que a gente chegou num limite do teste e que todo mundo aprendeu com aquele processo, né, eu não digo que foi um erro, nem que nada do gênero, mas rolou um aprendizado geral ali da gente de, agora tá muito grande pra gente inventar essas modas nesse tanto, né. A gente pode fazer revolução, mas no começo, quando eu estava lá, era uma empresa de 80 pessoas, quando eu saí era uma empresa de 400. E aí, vamos revolucionar, mas agora a gente já não dá mais pra manobrar o Titanic tão fácil, e aí a gente tá falando da imagem de uma outra pessoa, então foi um negócio cheio de aprendizados. O Felipe deu uma entrevista outro dia não, né, uma entrevista sobre isso, que eu achei muito honesta, falando de todos os aprendizados, do que ele considera, eh, acertos e erros. E aí, pra terminar, tem uma coisa que traduz muito a minha admiração por aquelas pessoas, sendo eu profissional de RH. Quando o couro comeu mesmo e a coisa ficou feia para o lado da Betina e as pessoas começaram a atacá-la pessoalmente, que eu achei uma coisa horrenda, né, essa coisa da rede social é difícil. A Betina virou alvo, o Felipe Miranda se meteu na frente e a Betina nunca mais falou sem que o Felipe Miranda estivesse do lado e que ele estivesse trazendo pra ele toda e qualquer responsabilidade. Eu posso até falar da nobreza deste ato. É tido como nobreza porque não é um negócio que a gente vê o tempo inteiro, mas era o certo a se fazer. Então, era com essas pessoas que a gente trabalhava, sabe? Turmas de, a gente pode inventar moda, vamos errar, a gente tem liberdade para, se acertar todo mundo ganha. Se errar, era culpa dele, sabe, assim. E aí, pra mim, do caso da Betina, entre todos os acertos e erros, eu fiquei muito confortável de olhar o Felipe Miranda fazendo aquilo e dizer: "Ufa", a gente tinha certeza de que seria assim, de que ele, assim, ele, o Caio, o Rodolfo não deixariam isso estourar, né, era da empresa, a empresa ganhou com aquilo, a empresa teve buzz com aquilo, então teve uma hora que ele falou:
a Betina não fala mais, quem fala sou eu, em nome da empresa, ataquem a mim. Eu achei aquilo de uma lindeza que é difícil de ver. Tiago, você está trazendo, né, toda essa questão dessa polêmica, agora você também está inserido no contexto de bets, né, que é um outro assunto super quente. E que impactos, né, você vê no dia a dia de quem trabalha com people, né, que desafios você vê de estar sempre, né, num ambiente que tem essas polêmicas, né? Pra mim, e aí veja como são as coisas, né, Freud explica. O desafio é a educação, ponto. O Brasil é um país de paixões, e isso é bom e ruim, né, isso nos deixa emocionais, assim, eu acho. Então, por exemplo, qual é o meu maior desafio trabalhando no mercado de bets? É fazer as pessoas entenderem que o que aconteceu? Pra você saber, assim, acho que tem uma coisa de contexto importante. A Sorte Online é uma empresa brasileira, de founder brasileiro. Eu entrei quando o founder tinha vendido 80% da sua participação para um grupo gringo, que é hoje o grupo que me emprega, porque tem outras empresas ao redor do planeta e eu olho para as Américas, como eu já expliquei. E o meu principal desafio, na verdade, eram dois. Um lá era substituir o founder por um CEO profissional, e o segundo era criar uma estrutura de governança corporativa. Naquele momento, o que a gente fazia, a Sorte Online era uma empresa de correia de loterias. Você entrava no site, comprava qualquer produto da Loteria Federal, inteligência e tecnologia agregada. Só. Naquela época, a Caixa Econômica Federal, que é o vendedor oficial, não tinha toda essa coisa de. Não tinha tecnologia, né? Ele só conseguia comprar Mega Sena se fosse na lotérica. Hoje a Caixa tem o seu e-commerce, a gente também faz essa venda, tá tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. O que a gente chama de bets é o cassino online, que tem 18 mil modelos. Eles é o famigerado tigrinho, Little Tiger, e o Sportbook, que é a aposta esportiva, né? Que você aposta lá em quantos gols a história, o Corinthians vai fazer. E aí um pouquinho de história, tá? Isso sempre foi proibido no Brasil, foi proibido junto com o cassino. Lembra Uhum. lembrar não, porque a gente ainda não é muito jovem pra lembrar dessas Passou coisas. por isso. Não vivemos essa fase. Mas teve uma hora que os cassinos foram proibidos. E a vovó que ia lá fazer sua aposta falou: cancelaram a véia, não vai mais fazer aposta nenhuma. Os cassinos e os bingos foram proibidos no Brasil já faz bastante tempo. O que aconteceu? O nosso amigo Temer falou, um pouquinho antes do finalzinho do governo dele, assinou um papel que dizia: pode, mas não pode. Pode no Brasil sem que a empresa seja brasileira. E tacou a bola pro Bolsonaro regularizar. Regulamentar, não regularizar. E o Bolsonaro não cuidou do assunto. Então, naquele momento, as empresas poderiam operar no Brasil cassino e sportbook, assim como tinha o Cartola e Companhia Limitada, desde que eles estivessem numa estrutura offshore. Ou seja, a empresa estava fora do Brasil, geralmente num paraíso fiscal, explorava o mercado brasileiro sem regulamentação nenhuma, e aí pegava a grana ia toda embora e tal. No último dia de 2023, no último diário oficial de 2023, já governo Lula, já ministro Haddad, ele falou: vou regulamentar esse bagulho. Acabou a farra. E aí ele passou o ano de 2024 inteiro organizando. Ele criou uma secretaria especial, tem um homem que chama Regis Dudena. Este secretário, onde eu vejo ele, eu falo: me dê um abraço, vem aqui, porque o senhor realmente. O cara fez um trabalho hercúleo, de primeiríssima qualidade, para regulamentar o mercado de apostas no Brasil. As empresas, para operarem no Brasil hoje, precisam ter uma estrutura no Brasil, pagar uma licença e cumprir 200 tipos de exigências do governo. Entre elas, relatórios periódicos para o COAF, entre elas, relatórios periódicos a respeito da certificação dos seus jogos e das suas plataformas. Precisam ter diretores estatutários no Brasil. Para quem não sabe, empresa não comete crime no Brasil. Quem comete crime são os seus responsáveis. Então, se a Sorte Online ou se a Venture People está fazendo alguma bobagem, quem responde é o Milton, é a Priscila, é o Thiago. É sempre na pessoa física, são os diretores. Então, para uma empresa, para uma casa de apostas operar no Brasil, ela precisa ter 5 seres humanos no Brasil para se responsabilizarem. Estou te dando todo esse contexto para te dizer que o meu principal desafio hoje é fazer as pessoas entenderem que, aquilo que acontecia antes da regulamentação não pode mais acontecer, senão os estatutários da empresa vão para a cadeia. É tão simples assim. 2, isso não pode mais acontecer, porque existe uma portaria que regulamenta a saúde do apostador, e que a saúde do apostador, ela é responsabilidade da casa de apostas. E que aqui, falando português bem claro, o apostador viciado, aqui eu vou falar do jeito mais bruto possível, do jeito mais capitalista possível.
O apostador viciado, ele é um péssimo negócio para casa de apostas, porque a responsabilidade é da gente. Não é que claro que essa pessoa vai ser responsabilizada pelo vício por todas as questões sociais que isso acarreta. Mas a gente, enquanto casa de apostas, é responsabilizada com a continuidade do negócio. Então, existe um caminho da regulamentação que vem para organizar essa casa e que foi a melhor coisa que podia ter acontecido nesse mercado. O meu maior desafio é dizer isso para as pessoas e fazer as pessoas esquecerem que o que elas veem a Virgínia falando, aquela anta daquele outro garoto que eu esqueci o nome, que vai para lá, para a CPI, e que aqueles deputados, aquele povo, não sei nem se é deputado, sei lá, aquele povo se comportando daquela maneira, não é a regra para o mercado. E assim, eu mesmo não tenho tanta essa proximidade, mas já tive um pouco ao longo desse trabalho, na Sorte, na Lotoland, e no grupo agora, mas colegas meus do trabalho têm essa coisa mais política e essa proximidade. Pô, a gente tem interação com deputados e senadores que fazem um trabalho maravilhoso pró-regulamentação, esse cuidado com a saúde do apostador. É óbvio que a gente precisa cuidar da saúde do apostador. Porém, quando era só o Cartola, que era só futebol, ninguém falava nada, ou falava. E aí tem uma outra coisa muito doida. Eu vou te dar mais um exemplo do tipo de desafio que eu enfrento. Outro dia alguém me falou uma coisa do, pô, que o Bolsa Família. É óbvio que a gente não pode deixar usarem o Bolsa Família, o dinheiro do Bolsa Família para apostar. Eu tenho como traquear isso. Eu, casa de apostas, regularizada no Brasil, que paguei a outorga, que passei pela auditoria, que tô operando lindinho, ó, bonitinho, porque se eu não operar, minha licença tá suspensa, acabou a graça. Tem que mandar 89 colaboradores que a gente tem no Brasil para casa. Eu tenho como traquear isso, porque a gente é uma empresa digital. 3 cliques eu sei se você tem perfil com risco a vício. 3 cliques, porque a inteligência artificial tá aí para tudo, inclusive para isso. E a gente tem uma régua de tratamento desse apostador que tem tendência a vício. Eu sei se, por exemplo, aposta todo dia, todas as vezes que a aposta são R$ 5. De repente ela aposta 5.000, essa aposta não vai passar, porque tá fora, alguma coisa tá acontecendo. Então tem alguém que te liga, ó, tem toda uma mecânica, beleza? Ok. Então eu sei dizer se o dinheiro do Bolsa Família tá vindo, porque eu cruzo com quem você é, eu sei se você é politicamente exposto, eu tenho que prestar contas disso para o COAF, é toda uma treta, beleza. Vamos falar daquela maravilhosa indústria que produz aquelas bebidas que quando a gente bebe demais a gente não pode dirigir. Como é que aquela empresa garante, por exemplo, que o dinheiro do Bolsa Família não está pagando a pinga do bar? Percebe? Eu não estou dizendo que tem um certo ou que tem um errado. Eu não estou querendo fazer comparações abestadas aqui. Mas isso tudo que eu acabei de dizer para vocês é o meu maior desafio. É fazer as pessoas entenderem que o Brasil é um país de paixões. Gente, quando quer, é muito bom lançar luz, e trazer a nossa melhor emoção, seja ela o amor, seja ela o ódio, para um determinado tema, e a narrativa é muito controlada. Eu lembro quando saiu aquela coisa do Banco Central e tal. A matemática estava errada, claramente. Eu não peguei isso de cara, porque eu sou um homem de humanas, então eu não sei fazer conta, né, pra isso que eu casei com um homem de exatas. Então quem faz a conta do restaurante é ele. Mas tinha uma coisa lá que, assim, a conta estava errada, a matemática estava errada naquilo. Aquela narrativa do varejo também é uma narrativa super encomendada. Esse é o meu principal desafio. Assim como na Empíricos também, aqui sem querer fazer comparações abestadas sobre os ambientes, porque era coisa muito diferente, eu tinha quase que o desafio eu quase avaliava as pessoas que eu ia entrevistar e que estavam vindo para desafios na companhia pela habilidade delas de se segregarem da narrativa da pasmaceira e terem a habilidade de pesquisar um tiquinho além do que está acontecendo. Percebe? É óbvio que a Virgínia vai ganhar o dinheiro dela para fazer aquela propaganda e que, beleza, ela pode, tá tudo bem. Só que o que não é dito é que a casa de apostas, assim como eu, por exemplo, se contrato influencer, eu sou responsabilizado enquanto casa de apostas, valendo a minha licença por qualquer bobagem que aquela pessoa vai falar. E que, se eu falo com uma pessoa, por exemplo, que no seu Media Kit está dizendo lá que ela tem majoritariamente pessoas menores de 18 anos, eu não posso contratá-la. Tudo isso para te dizer mais uma vez, o meu desafio é fazer com que as pessoas consigam entender que, para além dessa maluquice toda, a casa de apostas não é a vilã, as apostas existem a vida inteira.
Outro dia eu estava assistindo aquele coisa do Vale o Escrito, curiosamente, o bicheiro ou o cara que vive da grana do jogo do bicho, a grana do jogo do bicho tem destino, ela tem uma origem, ela tem um destino. Isso passa abaixo da legislação, isso não gera imposto, isso não gera emprego, isso não gera nada. Obviamente, ninguém tá batendo ninguém, sei lá, eu não entendo tanto assim, mas estava assistindo o documentário e tal, e a galera é tida como os salvadores da pátria naquele cenário de tanta escassez social. Então, o mercado de apostas e o ecossistema de apostas é extremamente seguro quando regulado, extremamente inovador quando regulado, ecossistema que movimenta uma grana maravilhosa, ou seja, tem emprego, tem contrapartida social, que é muito legal. Na sorte, eu faço um monte de coisa legal de contrapartida social. O trabalho de proteção ao apostador, ele é o que é. E ele não é da empresa, o que eu acho mais maravilhoso. Não é só a empresa que precisa cuidar disso, que embora precise. Isso hoje está dentro da regulamentação. Então, todas as empresas que querem operar no Brasil precisam ter essa contrapartida. Percebe? Enfim, 2 horas de resposta para te dizer exatamente isso. Aproveitei aqui a tua deixa para quase um abafo, no sentido de não vamos cair na narrativa bestada, vamos ter a habilidade de pesquisar um tiquinho mais, e entender que por detrás dessa maluquice tem um mercado próspero, seguro, com potencial incrível, altamente tecnológico, né, assim, altamente coisas muito legais de inteligência artificial, e para um negócio que tá aí a vida inteira, apostar é mais velho que andar para frente, meu povo. Então, isso vai continuar. Proíbe. Tá bom, proíbe. O jogo do bicho a gente vai fazer o quê? Ele é proibido e se eu quiser fazer minha fezinha, apostar no 24, eu vou lá, fácil, tá tudo bem, entende? Esse é um pouco do meu ponto. Tiago, você está praticamente há 5 anos aí na Sorte Online, né? Você pegou esse processo de profissionalizar a gestão, de substituir o founder para o CEO. Qual que foi o maior desafio que você teve até hoje, trabalhando na Sorte Online, nessa trajetória? Esse foi um deles, porque o nosso founder é um cara maravilhoso, mas ele é um founder e ele tem características de founder. O negócio de founder, ele tem características. Então, substituir porque no fundo é isso, né, o founder é insubstituível, ele vai ser sempre o founder, mas ainda assim, substituir o papel foi muito desafiador. E a gente tinha um executivo que ficou com a gente 5 anos, que é o Márcio, que é um cara também brilhante, mas eles têm ideias muito diferentes, então isso conciliar isso é uma coisa que é muito desafiadora. Como recursos humanos, eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho lindo nesse processo. Como recursos humanos, a gente tem o que eu vejo muito, o Milton, são áreas de recursos humanos, especialmente as startups, que cuidam de tudo, mas esquecem da figura do founder. Então como que é que eu desenvolvo esse founder? Como que eu preparo esse founder para o futuro? Eu conheço alguns founders de empresas que estão, né, criando empresas para vender e tal, não sei o quê. Quais são as competências que esse founder precisa ter para levar essa empresa daqui para lá? Talvez o meu maior desafio, e na sorte eu tive a oportunidade de fazer isso, foi de cuidar do desenvolvimento das pessoas na primeira cadeira a partir de uma perspectiva do futuro e da continuidade do negócio. Isso é um desafio. Porque mais uma vez, eu conheço founders incríveis, mas que botam os seus RHs numa estrutura escondidinha lá abaixo do cara da pessoa de finanças. Outro dia eu falei, eu não trabalho embaixo da pessoa de finanças, mas eu não trabalho mesmo, porque o SG&A quase nunca é maior que a folha. Então, ele que lute, se for o caso, ele que vai ficar abaixo de mim na estrutura, porque se for por essa hierarquia, eu gasto mais do que ele, então a minha responsabilidade de gestão é maior. Eu diria que esse foi um grande desafio. O segundo grande desafio foi construir um que estivesse alinhado com o futuro do negócio e não necessariamente com a figura do founder ou com a figura do novo CEO. Isso também é um ponto. E aí o design organizacional e o planejamento estratégico são métodos pelos quais a gente dá conta de fazer isso. Também é uma crítica minha importante ao time, a profissionais de RH. Não dá pra gente ser profissional de RH sem falar de planejamento estratégico direito. Assim, hoje eu entro na sala para falar de planejamento estratégico e não passo vergonha. Ninguém me dobra. E principalmente, aí depois de tudo isso, atrelar isso ao modelo financeiro que faça sentido. Também foi uma coisa que eu procurei dar conta, foi de sentar junto com o CFO e não passar vergonha, e conseguir interagir
E assim, eu aprendi isso passando vergonha, né, então saiba, até brinco, meu antigo CFO aqui da Sorte Online, ele me ensinou um negócio muito importante, ele me ensinou como passar vergonha com honestidade. Que ele é um cara muito bom, então, cara, a gente entrava nessas de planejamento estratégico, como que a gente adequa o time à estratégia, a estrutura respondendo à estratégia, continuidade de negócio e tal, isso passa pelo modelo financeiro inevitavelmente, e eu passei vergonha, apanhei, que foi uma beleza. Eu acho que, resumindo, esses são desafios importantes, né, de conectar de fato o RH com o business, e gerenciar essa intersecção, seja através do planejamento estratégico, através do exercício de budget bem feito, e não essas coisas que a gente vê. E aqui tinha também, tá? Esse budget que o trabalho de fazer budget demorava 6 meses. Eu dizia, meu Deus, não pode, não é possível. Me- Intersecção é muito desafiadora. Porque não é exatamente o que eu estudei, né? Eu estudei outras coisas. E, enfim, fui estudar e fui dar conta de não passar vergonha na frente do povo. É, a gente lida com muita startup aqui, que tem dos 30 a 200 colaboradores na maior parte, né? Que a gente tem no nosso dia a dia. E muitos deles, eles tomam a iniciativa de contratar o primeiro RH quando tem de 30 a 50 colaboradores. Isso é até uma dissertação de mestrado feita na USP, que levantaram que momento que é contratado o profissional de RH e, estatisticamente falando, está nesse range mesmo, dos 30 aos 50. Eu mesmo, quando eu trabalhava no Gympass, peguei bem no early stage, tinha 30 colaboradores. Essa virada até os 50 que foi ter o primeiro RH. Só que se você está numa empresa de alto crescimento, é um negócio que tipo tem mais gente do que cadeira para sentar. Basicamente é isso. O negócio, na época era 100% presencial, né? Hoje é um pouco diferente, está numa outra dinâmica. E o que você diria, conselho que você daria para alguém que está almejando uma cadeira de head de people numa startup, se existe um playbook de jornada do tipo, beleza, entrei hoje numa startup para ser o primeiro cara de RH estratégico, para ser o Thiago aqui dentro da startup, que vai olhar não só para o time, mas olhar para o founder. Qual é essa jornada? Como que se estruturaria? O que que você faria? Qual que seria esse playbook? Vamos lá, eu acho que tem algumas coisas que são feijão com arroz e que a gente não pode bobear. Primeira delas é, folha não dá pra bobear. E aí, eu sou uma pessoa, por mais incrível que pareça o que eu vou dizer agora, mas nesse sentido eu sou bem conservador. Não dá pra gente brincar, eu não dou conta de brincar com a carreira das pessoas. Então essa história da startup que vai contratar 800 pessoas para depois mandar 500 embora, eu acho isso, não é por aí. Então a primeira coisa precisa estar muito redonda a folha. A gente precisa ter uma ideia de que futuro é esse de negócio e de como que esse PNL está funcionando e de qual é o espaço da folha nessa história. E de acelerar ou brecar todas as iniciativas que forem necessárias, né, que a gente entender que precisa, seja acelerar, seja brecar, com a folha aqui no nosso cangote. Porque é uma conta que a gente precisa pagar, e no Brasil é muito caro. O lance de pagar o PJX, por exemplo. Amo o PJX, tá tudo bem, mas é o tipo de coisa que eu já vi acontecer o tempo inteiro, que é, vamos, PJX, PJX, PJX. Até o dia que dá a primeira treta. Custa caro. A gente está disposto a pagar esse risco? A gente geralmente não está disposto a pagar, mas a gente diz que tá enquanto não deu problema. Então, a primeira coisa que eu te diria é: a gente tem que olhar para o PNL e tem que entender o espaço que a folha vai ocupar nele. E se a gente entender juntos, enquanto empresa, do que a gente vai acelerar, vamos acelerar até quanto? Essa regra tem que estar muito clara no jogo. Segunda coisa, e aí para isso o profissional de RH precisa manjar da parte financeira, tem que saber o que é um P&L, tem que saber o que é um EBITDA, tem que saber fazer umas continhas ali, que eu te confesso que eu aprendi tarde até. Agora não, isso tá muito, muito, muito aqui na minha vida, tanto que eu sou uma pessoa uma profissional de RH que se compromete com o EBITDA de folha, assim. E o compromisso do meu trabalho é net revenue por folha. É isso, eu tenho que ter uma folha que gere dinheiro, uma folha que gere resultado para a companhia. Essa proporção é um jeito de medir. Segunda coisa, recrutamento e seleção, que é um negócio que as pessoas, às vezes, tiram por menos. O recrutamento e seleção é a porta de entrada da empresa e ele precisa ser muito bem feito, porque custa muito caro contratar errado. Mas quando eu falo que custa muito caro de verdade. A gente não para fazer essa conta. E uma coisa e aí puxando a orelha dos founders aqui, né? Rola um do tipo, não, bota pra dentro, depois a gente vê. Não pode fazer isso, tá errado. E o profissional de RH tem que ter força suficiente para dizer não, não vai trazer.
Ou assim, o processo. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando: "Não, o processo de contratação precisa ser rápido e objetivo, porque processos longos e burocráticos não funcionam". Falei: "Processos longos e burocráticos não, mas processo rápido também não funciona se ele for feito de qualquer jeito". Rápido quanto, cara pálida? E aí a gente tem que dar conta de garantir que até o dia que o ser humano começar, primeiro dia, a gente tenha conseguido checar o que precisa para ter o máximo de certeza possível de que essa pessoa vai conseguir performar nesse ambiente. Hoje a carreira é uma escolha dos 2, entendeu? Eu como profissional e eu como empresa, isso tem que ser um casamento, não dá pra gente fazer um processo seletivo de qualquer jeito. E é aí que eu acho que a consultoria ajuda muito. Eu tenho uma maquininha de recrutamento e seleção que funciona internamente. Quando eu olho pra consultoria, mesmo agora não tão startup, mas no começo, consultoria é uma fonte de informação sobre o mercado que que você não vai dar conta de pagar, entendeu? Com quantas pessoas do mercado de startup Hilton e Priscila conversam por dia? Eu que sou RH interno nunca vou conseguir ter esse mesmo nível de entendimento. Nunca vou ter essa mesma temperatura do mercado. Então essa expertise vai para além da entrevista. Por isso que, segunda coisa do feijão com arroz, tem que ter um processo seletivo bem feito e, na oportunidade de posições mais estratégicas que vão fazer diferença no longo prazo, uma consultoria que tenha visão bem apurada do mercado e que já trabalhou com empresas que estiveram nesse patamar, essa troca da consultoria, para mim, vale muito mais do que você me apresentar um bom shortlist. Talvez eu esteja aqui fazendo propaganda de vocês, mas, juro que eu não ganhei nenhum Pix até aqui. Porque, de fato, eu acredito que faz muita diferença para além do shortlist, porque o shortlist pelo shortlist, internamente eu entrego muito bem. Quando é que no momento da startup, no momento desse começo, a gente tem que ter noção de quando é preciso avaliar o mercado e de quando é preciso a gente ter esse olhar. Outra coisa que é importante, muito cuidado com a remuneração. De novo, a remuneração é uma coisa que ela não sai das nossas cabeças, ela não pode sair das nossas cabeças, ela tem método, tem jeito de fazer. Então, o que eu vejo muito é a remuneração sendo feita à moda fashion, e não pode ser moda fashion, precisa ser um negócio feito direito, com método. Outro dia eu me peguei dando uma aula sobre isso para um líder que eu acompanho como coach, falando para ele assim: ó, salário paga o que você me entrega todo mês. Bônus paga até onde você vai além do que você tem que fazer, que tem que entregar. PLR distribui os lucros que a gente construiu junto. Stock option diz que se eu enriquecer, você enriquece junto comigo. Uma coisa de começo, outra coisa de meio, outra coisa de fim. Se eu tenho que recompensar alguém, não é no salário que eu recompenso. Eu recompenso no bônus. O salário, ele só muda quando a pessoa muda de escopo. E aí fui conversando com a pessoa e ele falou assim: "Menino, mas que coisa linda isso. Eu jamais entenderia que remuneração é uma ferramenta de desenvolvimento de talento". Falei: "Pois saiba que é". Isso é um negócio que no estágio da startup, dos 50 até os 100 colaboradores, faz uma diferença absurda, porque aí eu não tenho gente lá iludida achando que aqueles 10 centavos de stock option vão virar 19 milhões e que essa pessoa vai ser o próximo Mark Zuckerberg de Mongaguá. Eu moro em Mongaguá, só pra, né, dizer que eu não tô aqui falando mal. Vai ser o próximo Mark Zuckerberg de Mongaguá. E nem gente iludida no sentido de que eu não retenho talento, porque daí eu tô pagando qualquer coisa, ou eu tô lidando com essa coisa do salário de qualquer jeito. Que aí, com 100 pessoas, os pedidos começam a mudar. Com 100 pessoas, a gente não é mais todo mundo brother do founder. E aí é aquela coisa de eu não tô lá mais só porque acho que Milton e Priscila são lindos e Priscila tem lindos olhos verdes. Não. Eu tô lá pela proposta de valor que vamos construir juntos. E aí, se eu sei que o meu coleguinha tá ganhando mais dinheiro no salário do que eu vou arrumar treta. Percebe? Então, terceira coisa do feijão com arroz, remuneração. E quarta coisa para finalizar essa resposta interminável tem que manjar de planejamento estratégico. No seguinte sentido, quando o planejamento estratégico nasce da área de finanças, alô pessoal de finanças, amo vocês, tá? Tá tudo bem. A gente é amigo, amiguinho. Quando ele nasce da área de finanças, vem com um caráter, eh, eu acho que assim, é um caráter muito duro, essa coisa do número, e aí a planilha aceita meio que tudo e tal. Quando ele pode nascer da área de RH, o que é muito difícil, no meu caso, só quem conseguiu fazer isso foi eu depois de muita treta.
Mas assim, quando a gente quando o RH tá junto nesse plano, aí eu consigo olhar para que estrutura eu tenho e que espaço essa estrutura ocupa no PNL, que talentos eu vou trazer. Planejamento estratégico que é feito junto com a área de RH ou com a área de RH participando na mesa, não lá no canto, na mesa mesmo, conversando com o repertório, eu consigo trazer as pessoas para o centro desse processo e ele é o contorno que a gente precisa para construir juntos um futuro e um presente que faça sentido. Tem uma definição de liderança que eu acho impressionante, de maravilhosa, que é: o líder é responsável pela visão de futuro que temos juntos, enquanto time. O RH pode fazer um papel brilhante nesse processo quando a gente está junto no planejamento. Então, juntos, enquanto liderança de people, posso eh, ajudar os founders e os fundos a construírem uma visão de futuro uníssona daquele time. E vocês que lidam com mais startups do que eu, podem dizer se eu tô falando alguma bobagem. Quando você interage com um time que tem uma visão de futuro conjunta, é outra experiência, outra conversa. É outra formiga. E aí eu conecto tudo, entendeu? Com um bom planejamento e uma visão de futuro única, a gente conecta recrutamento e seleção, avaliação de talentos, porque aí eu tô avaliando com base num negócio, não com base em vozes da minha cabeça. E aí eu tenho uma remuneração que tá estruturada nisso, não estruturada em a gente ser Mark Zuckerberg de Taubaté. Percebe? Eu acho que esse contorno que muita gente diz que é da cultura, acho que o planejamento dá mais conta de fazer nesse estágio. Porque aí essa coisa de: "Ah, a cultura come o café", come, beleza, importante, concordo. Porém, todavia, a cultura é um negócio que é muito ela pode ser muito etéreo, e o planejamento estratégico não, ele dá conta de endereçar cultura, remuneração, talent acquisition, avaliação de talentos, educação corporativa, com base numa visão de futuro concreta. Faz sentido? Total, excelente resposta. Eu já ia emendar justamente nesse ponto da cultura, né, porque o Milton comentou sobre esse momento de expansão, né, quando a startup começa a crescer e virar um número de funcionários, e a startup geralmente tem um ambiente muito acelerado, de muitas mudanças, né, então além do planejamento que você está falando, planejamento estratégico, que outras ferramentas ou de que outras formas a gente consegue fazer que essa cultura seja mantida, que essa essência inicial seja mantida e que evolua, né, de uma forma saudável? Boa. Eu tenho uma crítica em relação a essa coisa da essência inicial mantida, porque eu acho que ela deve ser mantida, mas a gente precisa lembrar também que a gente cresce, a gente evolui, né. Eu acho que ela tem que ser evoluída. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de mantida. Eu já trabalhei na Sorte Online, teve uma época que eu falei: "Chega, não blá blá ninguém é startup aqui. Se falar que é startup, vai arrumar uma treta comigo". Porque essa coisa de "somos uma startup, estamos começando, etcétera", virou muleta pra gente fazer as coisas de qualquer jeito. Eu queria morrer de catapora, juro, Pri. Eu tinha brigas horríveis homéricas, porque "Ah, não, mas a gente é uma startup, eu não vou burocratizar". Eu falei: "Não, o que você está chamando de burocratizar, você tá dizendo que é não fazer do jeito que você quer". Aí tretas homéricas e altas discussões. Eu acho que a gente precisa entender o que dessa cultura favorece e o que não favorece o crescimento da empresa. Porque o que eu vejo da cultura das startups é que ela favorece com que essa empresa seja uma startup. Ela vai ser uma startup para sempre ou a gente está preparando ela para o futuro? Que futuro é esse? E aí, também aqui puxando a orelha de founders e RHs, quando a gente vai tratar a cultura da startup, a gente precisa ver. É claro que tem horas que a gente não precisa, sei lá, tem momentos da empresa que a gente não precisa de um processo de compras com 4 orçamentos obrigatoriamente, etc. Eu nunca, pelo menos com o meu dinheiro, não. Eu não vou, sei lá, outro dia quebrou meu carro e eu precisava ir na oficina. Eu odeio carro, eu odeio dirigir, então eu já estava com ódio. Mas com o meu dinheiro, eu fui em 3 oficinas pra ver quanto o cara ia me cobrar. Porque eu não fazia ideia de quanto custava, tinha que arrumar um negócio no câmbio. Eu não sei o que é câmbio, porque o meu carro é automático, porque como eu te falei, eu odeio dirigir, então eu juntei uma grana pra comprar um carro que eu não precisasse passar marcha. Ah, porque deu um negócio num lugar que ele falou lá, do câmbio, que eu não sei onde fica. Eu levei o meu carro em 2 oficinas. Porque um me cobrou um dinheiro, o outro me cobrou um outro dinheiro. Eu não me lembro agora o valor, mas assim, tipo, um me cobrou como se fosse o dobro. Eu falei: "Meu Deus, e agora?". Aí eu levei numa terceira. O meu dinheiro é igual ao dinheiro de qualquer founder. Como diz a minha mãe, todo dinheiro é verde. Então, é assim, eu não preciso de um processo burocrático de compra. Não, mas eu também não preciso comprar do primeiro que apareça. Eu não preciso de um processo onde eu tenha que definir cada detalhe do que eu tô comprando, mas às vezes eu preciso.
Percebe? Então, o que eu vejo nessa coisa, nessa discussão da cultura, é que a gente caiu num lugar comum de que a startup precisa fazer tudo rápido e mudar tudo logo. E aí, quando você vê a essência, é a única coisa que muda. Tá todo mundo operando naquele mood, e aí, assim, uma startup com 100 pessoas, desculpe, founders sei lá, talvez eu esteja lá vou eu arrumar problema de novo. Com 100 pessoas, não dá mais pra você falar: "Vamos fazer melhor feito do que perfeito". Opa, 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 calma. E aí tem uma coisa de quando eu tô com o dinheiro do fundo, pra mim é pior, porque eu digo: "Misericórdia, se eu já sou o meu dinheiro, posso até ser irresponsável, com o dinheiro dos outros, aí que não". Então, eu sou meio rebelde com essa coisa do: "Ai, a cultura da startup, a gente tem que fazer". Outro dia eu estava falando com um outro grupo de líderes que eu acompanho, pra vocês saberem, eu sou sócio de um ecossistema de educação, então eu faço muito coaching executivo, acompanho grupos, né, de pessoas, de líderes e tal. E eles estavam querendo revolucionar o jeito como fazia a remuneração, porque na empresa deles, eles iam seguir todo um processo completamente diferente, porque na startup deles não cabia ter pessoas com o mesmo salário, ele queria reconhecer individualmente, não sei o que. Eu digo: "Ai, que lindo, diga isso para a lei do trabalho lá. Quando o juiz receber seu processo, ele vai olhar e vai falar: lindo, condenado, feito". Percebe? Em que, quando a gente fala da cultura, o que para mim de fato funciona? A gente ter uma reflexão adulta sobre que cultura a gente tem e quais são os artefatos dessa essência que vão nos levar para o futuro e que vão continuar no futuro. E que vão garantir que a gente chegue aonde a gente quer. E aí eu sou muito fã de rito. Rito de gestão, rito de cultura, conhecimento que faça sentido. Essa preservação é muito legal. Mas eu sou muito contra fazer isso por fazer, porque é moda. Ai, agora todo mundo tá fazendo, vamos fazer. Ou inventar coisas do tipo, cara, não reinventa a roda. O mundo tá cheio de ferramentas, vamos escolher qual delas vai de fato fazer sentido. Então, eu não tenho apego a ferramentas não, Pri. Tanto que eu sou bem CDF, então eu estudei boa parte delas, assim. Eu manjo mesmo e eu sou, como eu estava te falando mais cedo, eu gosto de estudar, eu gosto de investigar e tals. Eu não tenho apego. O que eu acho é, a ferramenta certa é aquela que vai fazer sentido para aquele momento, desde que a gente não se comporte, desde que a gente não transfira para as ferramentas a nossa ansiedade ou a nossa insegurança por tomar decisão. Faz sentido? Muito bom. Agora eu quero pegar num tema aqui que é o hype. Vamos falar um pouco de hype, né? Inteligência artificial já é um Vamos. hype que está durando bastante tempo, veio para ficar. E eu queria saber de você, né? Olhando para IA aplicado para gestão de pessoas. Quais que são as aplicações mais promissoras de IA na gestão de pessoas que você vislumbra hoje, Thiago? O que que você está olhando? O que que você tem aplicado? Não sei se você tem aplicado na sorte online. Super. Eu sou muito entusiasta desde a hora que eu comecei a ver, falei: "Meu Deus do céu, que coisa". Muito entusiasta mesmo. É uma realidade, no meu dia a dia é uma realidade. No grupo em que eu trabalho, a gente foi assignada uma pessoa que é uma mulher maravilhosa, ela é formada em tecnologia por uma universidade topíssima da Europa, eu não me lembro agora se é Londres ou se é Espanha, Salamanca, sei lá. Mas assim, tipo, ela é aquela, sabe aquele currículo que eu falo que todo CDF morre quando vê? Tipo, pós-graduação no INSEAD, uns negócios assim. Ela foi assignada para uma posição de AI Research Officer. Então, virou uma agenda global no grupo onde eu trabalho. E eu, ai, nossa, que maravilha aqui. E aí a gente tem o privilégio de ter acesso a todas as ferramentas mais ninjas que você quiser. E você fala: "Ai, saiu uma nova, quero usar, quero experimentar". Você liga lá, os caras falam: "Quanto é? Pode pagar". É muito animal isso, é muito legal. O que que eu tenho testado? Primeira coisa, eu acho que, assim, não dá pra ignorar, estava falando pra vocês do Mindshift, né, esse programa que a gente tá lançando de desenvolvimento de lideranças afora da minha estrutura executiva, tem que ter. Não tem como, isso é uma regra. Se você tá alheio à inteligência artificial, prepare-se para estar alheio ao emprego, já já. É isso. Assim, quem não souber usar não vai dar conta. A IA não vai tomar nosso cargo. Ela vai fazer com que a nossa atuação vá para outro patamar. O que que eu tenho usado? Design organizacional, nunca mais eu escrevi um job description na mão. E o job description não é para usar para aquela coisa chata da pessoa jogar com aquilo embaixo do braço e falar: "Ai, não está no meu job". Não é isso. É para orientar as atividades e as tarefas e os times para fazerem o que precisa ser feito. E aí, o que que eu fiz outro dia? Eu estou fazendo o team building com um líder de uma determinada área aqui, né? Eu fiz uma mudança na estrutura e eu tenho um novo líder que assumiu, ele foi assignado para uma posição regional e ele cresceu bastante o time dele. Que a gente fez?
Nós fizemos uma longa entrevista sobre estratégia, essa entrevista ficou gravada, e aí eu, na inteligência artificial, falei: ChatGPT, eu tenho agora eu vou denunciar, vocês vão dar risada. Você conhece o Milton Cunha? Aquele do carnaval? Eu sabia que eu tenho um assistente de inteligência artificial que ele é treinado pra me responder que nem o Milton Cunha me responderia, então ele fala: "Fabuloso, magnânimo, Thiago". Beleza. O Milton Cunha, o meu chama Milton Cano, ele é o meu assistente de gestão. Então quem usa ele sou eu especificamente agora, a gente tá treinando ele pra lançar ele para o mundo. Eu dei para o Milton Cano, falei assim: "Pega essa conversa sobre estratégia, guarda ela aí". E aí dei pra ele budget, dei pra ele PNL, dei pra ele um montão de informação sobre a empresa e sobre a estratégia dessa área. Pois, a gente criou juntos os job descriptions. Eu fiz um trabalho com todo o time, onde cada um pôde fazer ali, dizer qual seria a sua contribuição, pelo que seria avaliado e tal. Milton Cano. Eles criaram OKRs no exercício, era Milton Cano. E aí, o que que eu pedi pro Milton Cano fazer? Ele analisou essa quantidade de conteúdo, e aí a primeira pergunta foi, eu falei: para que essa estratégia aconteça, avalie esses OKRs e me diga o que que falta. Ele me deu uma perspectiva de coisas que já estavam nos OKRs, então beleza, mas de coisas que não estavam, do ponto de vista de iniciativa, ou seja, eu tinha coisas lá na estratégia que eu precisava endereçar, mas que não estavam nos OKRs. Eu não daria conta de fazer essa análise em minutos, o Milton Cano deu. E a minha conversa com esse líder e com esse time depois foi: isso aqui está faltando. Como é que a gente vai expressar isso nos nossos OKRs? E aí o exercício de planejamento foi para um outro patamar. Depois eu falei para ele assim: legal, para esses OKRs acontecerem, que eles são o motor para a ferramenta pela qual eu vou gerenciar se a gente está atingindo essa estratégia ou não, se a gente está endereçando essa estratégia ou não, toma aqui os job descriptions desse time. O que é que falta? O que que essas pessoas precisam aprender? Que responsabilidades estão faltando? Esses OKRs e essa estratégia, ela vai dar conta de ser entregue e executada por esse time com essas características? Se eu precisasse contratar mais alguém, quem seria? E aí ele lindo, menino, coisa de minutos, e ainda me chamando de magnânimo fabuloso da Sapucaí, que é a parte mais legal. Ele é muito engraçado, depois eu mostro, você chora de dar risada com o Milton Cândido. Isso é uma coisa que eu demoraria muito pra fazer, e que talvez eu não tivesse a minha visão nunca fosse tão apurada. Milton Cano arrasou na Sapucaí. Tirei 10 no quesito bateria. Muito, e assim, agora a gente, não dá pra ficar mais sofisticado do que isso, entende? Ele não tá fazendo o meu trabalho, mas ele tá permitindo que a minha conversa com esse líder e que a minha intervenção nesse time seja muito mais profunda e muito mais rápida. E aí, eu ainda pedi pra ele no final, falei: "Milton", seu xará Milton, falei: "Milton Cano, me diga", e aqui o Milton Cano, ele é uma homenagem ao Milton Cunha e ao André Cano, que trabalhou com a gente fazendo consultoria de OKRs, beijo Cano. Ele é a junção dos 2. E o Milton Cano, ainda pedi pra ele assim, eu falei: "Legal, a gente já tem estratégia definida", e aí ele me entregou o it de estratégia, montou um page, tal, um negócio bem legal que a gente dividiu com o time. 2, ele me deu job descriptions refeitos para que esse time refletisse sobre atividades, OKRs melhor desenhados para que a gente endereçasse tudo o que precisava. Fizemos todas as discussões, editamos tudo, porque claro que ele dá uma viajada na maionese, ele não tem todo esse contexto. Editamos tudo juntos num trabalho de team building lindão. Joguei tudo de volta para ele e falei: "Esse é o modelo. Agora me diga quais são os ritos de gestão que a gente precisa ter, com quais pessoas, com qual duração e com qual template para eu conseguir dar conta de endereçar isso aqui". Ele me deu um mapa de ritos, de diário, semanal, mensal e de quarta. É assim, isso foi um negócio que eu demorei todo esse trabalho de vai e volta com informação, etc, para ele me devolver uma manhã, talvez, discutindo com ele, dando contexto, trazendo, etc. Pra mim, é assim que ele vai atuar. O Milton Cano passará a ser meu melhor amigo, ele já é o meu melhor amigo. Mas, ô Thiago, agora pensando em alguém que tá ainda Rubinho Barrichello, né? Ainda tá um pouco atrasado no processo de fluência na inteligência artificial. Se você pudesse dar um conselho para alguém que quer aplicar a inteligência artificial na área de people,
como que essa pessoa pode aprender rápido, com bons fundamentos, para fazer um Milton Cano dela? Boa, eu acho que o ChatGPT é a ferramenta mais popular dessa história. E aí tem duas coisas que a gente precisa aprender no ChatGPT que pra mim são, assim, mudaram a minha vida. Porque eu não tô tão Schumacher não, tá? Veja, tem gente já fazendo coisa muito mais ninja do que o Milton Cano. Embora ele seja maravilhoso, eu morro de orgulho dele. Escrever prompt direito é assim, parece que a gente sabe escrever prompt. Aí eu comprei um curso do Udemy de R$ 5. Como escrever prompt. Mudou, a minha vida foi para outro patamar. E dois, entender os possíveis usos. Hoje a gente usa muito para revisar texto. E não, para. Não, tem outra coisa que dá para fazer. O pressuposto de que a inteligência artificial e o ChatGPT, eles dão conta de processar mais dados do que a gente. Essa é a parada. Então, entender isso e fazer testes e testes e testes. Uma coisa que eu comecei a testar, por exemplo, foi gravar as entrevistas, transcrevê-las e jogar lá e falar: tá, beleza, desses daqui, quais você prefere, etc, etc. A resposta foi boa? Não foi ainda. Mas o que que eu pedi? Eu falei: me dá insights de como eu preciso investigar mais e melhor. Me ajuda a criar um roteiro de entrevista? Aí ficou ninja, percebe? Isso a gente só dá conta testando, Milton e Pri. Então, o que eu diria é: teste. E aí, nesse caso, a licença do ChatGPT pago faz toda a diferença, é um ótimo investimento, pra gente começar. O que mais que dá pra fazer? Cara, é aquela coisa do resumir reunião, faz muita diferença. Tem algumas coisinhas no dia a dia que muda tudo. Então eu diria que, para te responder, enumerando bonitinho, aprender a escrever prompt direito, R$ 5 na Udemy. Agora já deve ter, claro, já deve ter grátis no YouTube. Esse eu me lembro que eu paguei, já tem uns 3 meses que eu paguei esse curso para escrever prompt direito. E veja, eu não sou de tecnologia, né? Eu não manjo, não sei programar, não sei essas coisas. Mudou a minha vida. Foi um negócio, assim, revolucionário. Eu virei testemunha de Jeová real, assim, dar testemunho de fé, porque foi muito, 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 muito bom. Outra coisa, testar, porque a premissa é, ele pode processar mais dados do que eu daria conta muito mais rápido do que eu. Então, inventar a moda. E outro dia eu testei para fazer, avaliar a criticidade de posições, para entender quais são as posições mais ou menos críticas para o negócio. Ainda não cheguei num modelo legal, mas só o teste de ir batendo papo e de ir conversando já mudou tudo. Já foi muito legal. E tem que usar, tem que testar, tem que usar. Vou dar uma dica. Aqui, só eu não vou me contentar, porque eu sou super fã de inteligência artificial. E eu tenho aqui Claude, eu tenho ChatGPT, eu tenho Gemini e eu tenho Genspark. Eu não tinha Manus porque eu não tinha o link de convite do Manus, né? E uma coisa muito legal que eu tenho feito, que eu aprendi demais, é chegar pro GPT e falar: GPT, me gere um prompt cujo resultado é o prompt que vai me trazer o que eu quero. Basicamente, é tipo uma engenharia Fantástico. de prompt. Eu Sim, jogo isso a primeira vez no ChatGPT. Ele vai me dar um resultado. Esse resultado, eu falo: puta, legal. Deixa eu fazer um debate agora com o Gemini. Gemini, dá para melhorar esse prompt? Ele falou: dá para fazer isso e botando uma isso aqui. inteligência artificial contra a outra, pra mim, no tempo se eles dominarem o mundo, pode dar ruim, hein? Cuidado. Cara, eu comecei a fazer isso, absurdo, um absurdo. Agora, James Park, Manus, quem não conhece, que vai começar a conhecer agora, vai ficar para trás do negócio, é uma bazuca inacreditável, foi impressionante. Só meu, Sim, meu senhor. spoiler aí, fica a dica pra galera. Adorei, adorei. Realmente transformando muito, né, a inteligência artificial, e eu acho que tem um desafio aí também, né, que é colocar essa pauta, né, de agenda para que os times também comecem a usar mais, né. Bom, Thiago, a gente tá amando essa conversa, agora a gente vai para um bloco de perguntas rápidas com você. E a minha primeira pergunta, acredito que eu já sei a resposta, mas é justamente qual que é a ferramenta que você mais usa, que é indispensável no seu dia a dia? ChatGPT, hoje. Maravilha. E o Poderia dizer o livro, WhatsApp também, tá? Porque se o WhatsApp cai, eu caio junto, me jogo no chão. e os de conteúdo, livro, newsletter, série, que você acha que todo mundo deveria assistir? Tem gente que vem aqui fala assim: cara, não vou dar livro nem newsletter, vou dar um negócio totalmente fora de business, ok, mas algum conteúdo que você acha que é relevante, que as pessoas poderiam estar consumindo para pensar melhor, Legal. evoluir? Eu tô gostando muito tem uma newsletter, tem uma consultoria gringa chamada Nobel, Nobl, e que eles têm uma newsletter bem legal. Eles falam de design organizacional e gestão, bem legal. Tem uma outra que chama Corporate Rebels, Rebeldes Corporativos. Essas duas são leis, elas são muito legais. E eu gosto da Fast Company, conteúdo que eu acho enriquecedor.
E pra dar uma mais careta, eu sou muito fã da Korn Ferry. Eu acho que do ponto de vista de metodologia e conteúdo de liderança, assim, aquela coisa mais corporativão e tal, menos rebelde, eles são demais. Legal. Você tem algum conselho valioso para empreendedores ou para pessoas que queiram atuar em startups? E também, né, não só atuar em startups, mas para quem quer construir uma carreira na área de people, startups ou em ambientes acelerados? Muito bem, eu diria que, organização é a chave do negócio. Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa relativamente bem-sucedida, né, eu consegui coisas grandes para o que eu imaginava, de carreira, de onde eu cheguei. Eu cheguei mais longe do que eu imaginava. E isso se deve a menos do que talentos e eu não sou a pessoa mais inteligente da sala, eu sou o cara mais organizado da sala, definitivamente. Então, é assim, eu dou conta de fazer um montão de coisa, porque eu sou organizado. Organização é muito importante. Ambientes acelerados, mais importante ainda, porque aí é mais fácil da gente se perder, e começar projetos que não vão fazer diferença, ou começar projetos sem ter terminado outros, sabe? Eu acho que a organização, outro dia eu estava falando, usei uma frase feia, mas eu vou repetir. Eu sou uma pessoa pobre de tempo. Quando você é rico de dinheiro, você faz o que dinheiro. Eu sou pobre de tempo, então eu dou muito valor para o meu tempo. É só o que eu tenho, cara. Tudo que eu tenho é o meu tempo. Então eu tomo muito cuidado com a minha agenda, muito cuidado com o que eu vou fazer, com quando eu vou fazer, para eu poder ter tempo para tudo, para eu poder fazer tudo que eu quero, tudo que eu gosto. Então, para empreendedores, para profissionais de people ou não, e para quem quer ficar na carreira de startup ou que quer trabalhar em ambientes acelerados, o grande diferencial vai ser quem dá conta de ser organizado. Até porque essa não é uma habilidade que a gente encontra tanto nesse mundo, na minha experiência. Então, para finalizar essa resposta, os meus chefes dos ambientes mais enlouquecidos que eu trabalhei me valorizavam muito por muitas coisas, mas pela maior delas é porque eles sabiam que eles iam me dar uma demanda, e aquela demanda ia entrar no roadmap, e ela ia ter começo, meio e fim, e ela ia ser entregue, que ia fazer isso, sabe, assim, uma disciplina quase religiosa, é mais ou menos assim que funciona comigo. E é um diferencial, menino, eu já consegui coisas muito muito legais só por causa disso, não era nem porque eu era inteligente ou mais bonito não da sala. E olhando para os próximos 2, 3 anos, o que que é uma tendência? O que que você diria que é uma tendência aí no mercado? Eu acho que, chovendo molhado, a coisa da inteligência artificial é uma tendência, e eu vejo que a gente vai pagar a conta dessa coisa de uma discussão quase infantilizada que a gente teve sobre a saúde mental e sobre esse novo trabalho. Eu acho que nos últimos anos a gente se iludiu um pouco. É claro que saúde mental é importante, pelo amor de Deus, tá? Isso é fundamental. A gente tem que dar conta dessa história. Mas eu acho que a discussão ficou infantilizada. Tem um cara que é maravilhoso, que é o dono do Zen Club, o Rui, e ele fala disso de um jeito adulto, incrível, impressionante. Precisa acompanhá-lo, porque ele é foda mesmo. Essa coisa do futuro do trabalho que a gente criou na nossa cabeça pós-pandemia é uma ilusão e que ela está chegando ao final, olha só. E aí o que eu acho é, a gente vai pagar a conta dessa maluquice de: "Ah, é porque agora a gente vai ter o trabalho flexível, porque o trabalho não sei o quê". Gente, trabalho ainda é trabalho. Pode mudar o mundo, pelo menos até agora, nos próximos 3 anos, o trabalho vai continuar sendo trabalho. Alguém vai mandar em você, alguém vai tomar decisões sobre a tua carreira, tem alguém que é o dono do dinheiro, alguém você vai ter que engolir sapo. Essa é a vida tal como ela é, querido. Aí você pode ser o mais startupper, o mais moderno, Vale do Silício, pode ser o que quiser, Faria Limer, Santa Cecília, doider, pode ser tudo. Mas o trabalho ainda é trabalho, e eu acho que a gente vai viver em torno ao sabe assim, então nas origens, assim, de trabalho é trabalho e a gente vai precisar entender isso, enquanto gerações mesmo, sabe, assim, enquanto força de trabalho. Ao mesmo tempo em que as empresas vão precisar entender o que elas vão dar conta ou não de flexibilizar. Essa conversa não terminou, só que agora vem a conta do tempo. Não vou perder a oportunidade, preciso fazer um gancho. Você falou aí dessa tendência, né, da saúde emocional e todas essas mudanças do futuro do trabalho. E a geração Z, o que que você está vendo aí? Como lidar na geração X, Y e Z, millennials, né? Que você tem visto de evolução no mercado de trabalho ou desevolução, como você entender? Eu pessoalmente não tenho tido grandes problemas não.
Eu tenho visto pessoas reclamando de coisa eu não sei, eu tenho o hábito, Milton, o hábito de trabalhar e de não tratar adulto como criança, eu não dou conta de tratar eu amo criança, mas eu não gosto de né, até quando ela deixou de ser criança, beleza. Então, eu não tenho problema muito não, até porque quando chega pra mim essas demandas muito doidas, do tipo: "Ai", outro dia aconteceu um negócio muito engraçado, que pra mim ilustra tudo, é a ilustração perfeita dessa resposta que eu vou te dar. Eu estava falando com uma pessoa que ele estava trazendo o time para o escritório 3 vezes por semana. Na conversa, num processo de consultoria, nós decidimos trazer 2 vezes por semana. Aí depois nós mudamos e falamos: "Vamos trazer 8 dias por mês". Vai ser 8 dias por mês, cada um decide como, ainda flexível e tal. E uma dessas pessoas chegou pra ele e falou assim: "Isso é um absurdo, porque não sei o quê e tal", uma coisa bem clássico dessa geração Z que a galera tem pintado, né. E o rapaz disse pra ele assim: "Nada do que eu posso fazer do que vocês estão dizendo que eu vou fazer no escritório, eu não posso fazer da minha casa. Gente, nada. Nem cultura, nem integração, tudo eu posso fazer da minha casa". Ele disse assim: "Thiago, eu não sei o que fazer". Eu falei: "Não fale nada, diga: 'Tudo bem'. Fale pra ele que o seu nome é Catispero". O que aconteceu? Rolou uma oportunidade de viajar, eles iam fazer uma rodada, né, de negócios num outro lugar e tal, e aí iam levar várias pessoas, e em algum momento a gente estava falando da lista, eu falei: "Este rapaz vir aqui não vai". Quando isso foi comunicado, ele: "Mas eu gostaria de saber qual foi o critério". Eu digo: "Responda pra ele que o critério foi: nada do que ele vai fazer na China, nessa viagem maravilhosa pra conhecer empresas e não sei o quê, ele pode fazer de fora da casa dele. Então se ele não vai na Paulista, ele não vai na China". Este rapa e aí, cara, assim, depois a gente ficou com isso, virou uma história emblemática, eu repito isso algumas vezes. É sobre, entendeu? Então assim, o que que eu acho? Acho que esta geração que vem com características diferentes, eles vão fazer uma revolução que parte dela vai ser boa mesmo, e a gente tem que refletir. Mas gente, trabalho ainda é trabalho. Você ainda será responsabilizado se você fizer alguma bobagem, se você fizer uma fraude, se você errar, isso ainda voltará para nós, é assim. Se eu fizer uma bobagem com o dinheiro da empresa, aí meu chefe ainda vai puxar minha orelha. Ainda tem alguém que manda em mim, ainda tem meu chefe se decidir, ele me manda embora, acabou, eu posso ser o executivo mais top do mundo. E eu acho que a geração Z, ela vai entender isso, porque eles podem ser diferentes, mas eles não são burros. Então, o que eu vejo é, a gente tá meio que carregando nas tintas na hora de lidar com isso, sabe. Todas as vezes que alguém da geração Z vem pra mim com algum pedido que seja muito assim, eu falo: "Venha cá que eu vou lhe contar uma coisa. Vamos lá, conceituando o trabalho, alguém sempre vai mandar em você". Eu conheço executivos muito seniors, tipo, eu estava falando outro dia com o Nigel Birrell, que é o CEO do grupo Jackpot. Ele, assim, ele é a primeira pessoa da primeira pessoa, ele é o chefe do chefe do chefe do meu chefe. Tem alguém que manda nele, entendeu? Se ele fizer alguma boba ele não pode escolher quando ele vai trabalhar, ele não pode escolher o horário dele. Então, assim, eu acho que a gente acabou criando uma ilusão e ficou todo mundo meio indo pra essa ilusão, e a gente vai ver que não é bem assim, e que existe uma conta que precisa fechar. E a geração Z, eu pelo menos na minha experiência é assim, é claro que vem uns pedidos malucos aqui ou lá, mas, eles são diferentes, eles não são burros não. Se a gente tiver uma conversa adulta, vai dar conta, vai dar certo, vai funcionar. O que a gente não pode é tratar eles como crianças e nem se colocar numa vilanização. Eu acho que toda generalização é besta. A gente fala: "Ai, porque interessante, não sei o quê", eu vejo que os profissionais ficam entrando numa noia também, que é a mesma coisa do: "Ai, o fulano veio de startup ou de empresa grande", sabe assim? É a mesma coisa, esses rótulos eles são todos generalizações e que a gente precisa cuidar. Perfeito. Realização concordo, sempre ruim, né, cada pessoa é uma, cada É. uma vai com a sua trajetória, né. A gente até vai fazer, mas eu acho que tem que ter muita calma nessa hora pra gente não cair nessas esparrelas, assim, de ficar gerenciando, de ficar tomando um por todos e todos por um, sabe. Com certeza. E ainda falando de pessoas, a gente queria perguntar pra você quem que é uma pessoa que é uma inspiração pra você nesse ecossistema de inovação, e por quê? Pô, tem tanta gente, é difícil escolher. Eu falei aqui de algumas pessoas, né, falei do Rui, o Rui do Zen Club é um cara que eu adoro acompanhar, ele é muito legal. Eu gosto do o próprio Milton, é um cara que gera conteúdo que faz sentido e que eu gosto de acompanhar. Pô, dentro de RH, eu vivo falando dela, Andréa Barradas, eu até almocei com ela em Miami esses dias, ela é a melhor profissional de RH que eu conheço. Eu falo assim, almoçar com ela meia hora, você já fala: "Ai, pelo amor de Deus, fala mais, vamos ficar pra jantar, pelo amor de Deus". Então assim, tem muita gente legal, difícil falar só uma.
Quem mais? Eu escrevi outra pessoa, não escrevi na minha ficha? Léo Xavier. O Léo Léo Xavier. Xavier da Mori, meu Deus. Ele é um cara que tá fazendo presidente do trabalho. O jeito como ele pensa trabalho tá muito próximo do jeito como eu penso trabalho. Ainda é trabalho, inovando onde dá para inovar, inovando onde é difícil inovar, com modelo de negócio diferente. O Léo Xavier da Mori é maravilhoso, eu sou muito fã dele. Quando eu crescer, chegarei por lá. Maravilhoso. E para fechar aqui, eu sei que você está envolvido com infoproduto, você comentou, né? Esse episódio aqui a gente ainda não sabe exatamente qual dia vai ao ar, porque a gente tem um pouco de lag, mas queria deixar a agenda aberta também para você poder indicar projetos pessoais ou ressaltar algum projeto que você acha incrível que as pessoas deveriam saber. O Legal. microfone é seu. Boa. O Mindshift, ele foi pedido que eu atendi, né. Muita gente falando: "Pô, por que que você não faz, né, bota isso no mundo, tanta gente que precisa, é tão legal". Eu tenho uma agenda de coaching executivo, uma agenda, de consultoria, onde eu acabo atuando em alguns projetos paralelos à minha posição executiva. Isso vai ganhar um nome em algum momento, isso vai ter uma configuração diferente em algum momento, mas hoje é muito mais apoio para pessoas que chegam até mim como amigos e indicações e no relacionamento. E aí o Mindshift é esse primeiro teste, é um infoproduto, a gente está lançando uma imersão com 3 noites para desenvolvimento de liderança do novo mundo, negócio que é altamente prático, com foco na conversa, que é a principal ferramenta para liderar hoje, e também uma pitadinha de inteligência artificial, né, então liderar pessoas, produtos, liderar pessoas, processos e negócios nesse mundo, século quase 22, toda essa treta, então, junto com a Fabiola Lima, que é uma coach executiva de primeiríssima linha, a Fabi é tudo de maravilhoso. Estamos lançando. Esse é um produto que, assim, eu não até a metodologia, até o cara que está nos ajudando nesse processo de lançamento, ele acho que agora ele já não gosta mais de mim, assim, ele já não deve me aguentar mais. O que a gente está fazendo, a ideia não é lançar para 1 milhão de pessoas ainda, eu quero fazer com muita calma, aprender. Então eu estou indo com muito cuidado no conteúdo, eu não estou fazendo promessa milagrosa não, assim, a gente está fazendo assim, tipo bebezinho mesmo, sabe, baby steps, tá demorando mais do que a gente imaginava justamente por causa disso, não sai nada que não seja lindo, que não seja bem cuidado. Esse é um produto que eu quero continuar, assim, se já tiver ido a primeira turma, provavelmente vai estar em tempo da segunda, então o Mindshift é um negócio que é do coração, ele junta todo esse aprendizado e eu tenho certeza que vai ser muito legal dado o cuidado e o esforço e o carinho que a gente tá colocando nesse projeto. E é com a Fabi também, né, que é esse sonho, a Fabi é incrível, muito boa. Legal. E tem algum benefício, né, para quem tá ouvindo a gente aqui? Benefício, tem 10% de desconto no cupomzinho. 10 não, mentira, 15% de desconto. Boa, se tiver passado o curso, como que as pessoas podem entrar em contato com você para resgatar esse desconto único aí? @Thiago, com TH, Balieiro, _. Lá no Isso no. Instagram, Ah, no Insta. E no boa. LinkedIn também, né, eu tô no LinkedIn e tô no Instagram. No Instagram é lá onde a gente acaba falando mais de Mindshift, e lá vai se ouvir e quiser participar, vai ganhar seu desconto. 15% off. Show. Filha. Tiago, nós vamos chegando ao final aqui. Pri, você tem mais alguma pergunta? Eu adorei, ficaria horas aqui falando, né, mas já se prolongou bastante. Queria aqui, em nome de toda a equipe Venture People, agradecer a sua participação, aceitar o nosso convite. Você falou que se convidou, né? Mas você já estava no nosso radar, já estava no go-to-market das pessoas que a gente gostaria muito de contar aqui com a nossa comunidade do Venture Fellows. Espero que esse conteúdo tenha ajudado quem está acompanhando a gente, formar novos empreendedores, novos profissionais, incentivar que as pessoas trabalhem para startups para gerar novos empregos e gerar impacto na economia. Para isso é muito importante para a gente, é o nosso propósito aqui na Venture People. Mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser deixar algum recado final também. Eu não, só quero agradecer, dizer que foi incrível, eu adorei, pode me chamar sempre que vocês quiserem. Sempre que vocês tiverem modas para inventarmos juntos, estamos aí. Vai ser um prazer. Obrigada, viu, Thiago. Uma contribuição, assim, riquíssima, a gente adorou essa colaboração e eu tenho um recado para quem está ouvindo a gente também, né, se vocês tiverem sugestões de nomes que vocês queiram ter aqui com a gente também no podcast, outros assuntos nesse universo, né, tão rico, tão amplo, né, de startups, inovação, podem mandar aqui pra gente, que a gente vai atrás. E pelo amor de Deus, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, porque esse conteúdo tem que chegar para muita gente. O Thiago deu uma aula aí, várias dicas para quem está nesse mundo. Thiago, obrigado a você que ouviu até aqui e vejo vocês na próxima. Um beijo grande no coração. Fui. Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau, valeu.